Eu tenho esse motor aqui e imagina poder ligar ele na tomada da sua casa, usando corrente alternada ou com uma fonte de energia de corrente contínua. Hoje eu vou te contar o que é e como funciona um motor universal. Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e eu vou te contar uma história que aconteceu aqui no canal há alguns dias. Eu estava desmontando um tanquinho de lavar roupas que não funcionava mais. Me deparei com esse motor aqui e eu fiquei pensando em o que eu poderia fazer para aproveitá-lo. Mas para isso eu precisava entender como esse motor funcionava. Então eu chamei meu irmão, Gustavo, que é engenheiro eletricista, e perguntei que tipo de motor era esse. Ele olhou, viu que aqui na parte superior tem um sistema de escovas de carvão e comutadores e falou: Igor, isso aí está com cara de ser um motor de corrente contínua. Mas uma coisa não fazia sentido, porque o motor era ligado diretamente na tomada que usa corrente alternada. Bem, o que pensamos na hora foi que deve haver algum sistema retificador no tanquinho. E continuamos a desmontar e, para nossa surpresa, não encontramos nada. E só tinha uma forma de descobrir, na verdade. Utilizando do melhor espírito professor Pardal, nós pegamos o motor e ligamos diretamente na corrente alternada. E é claro, o motor funcionou. Mas a forma construtiva desse motor lembra muito um motor de corrente contínua. Então, por que não testar? E para nossa surpresa, o motor também funciona usando uma fonte de corrente contínua. Parece mágica, certo? Mas a verdade é que esse motor aqui nada mais é que um motor universal. O motor universal é um tipo de motor elétrico que pode operar com alimentação de corrente alternada ou corrente contínua e usa um eletroímã como seu estator para criar seu campo magnético. É um motor bobinado em série e usa um comutador, onde as bobinas que produzem um campo magnético do estator são conectadas em série com os enrolamentos do rotor através de um comutador e, portanto, produzem um alto torque de partida. Basicamente, se olharmos de perto, o que gera o campo magnético não são ímãs estáticos, como costumamos ver em motores de corrente contínua, mas sim uma bobina, e é essa bobina que faz o papel de gerar o campo magnético. O motor universal é muito semelhante a um motor de corrente contínua em construção, mas é ligeiramente modificado para permitir que o motor funcione corretamente também com alimentação de corrente alternada. Esse tipo de motor elétrico pode operar bem em corrente alternada, porque a corrente que passa nas bobinas que produzem o campo magnético e na armadura irá alternar sua polaridade de forma síncrona com a alimentação. Portanto, a força mecânica resultante ocorrerá em uma direção de rotação consistente, independente se você inverta os cabos de tensão. Isso porque o que determina sua direção de rotação é a forma como montamos o comutador e a polaridade das bobinas de campo. Ou seja, não importa como você coloca o plugue da tomada, o motor sempre irá girar em uma única direção. É por isso que os motores universais geralmente vêm embutidos no dispositivo que eles devem acionar. A maioria dos motores universais são projetados para operar em velocidades mais altas, superiores a 3.500 RPM. Eles funcionam em velocidade mais baixa quando alimentados com corrente contínua. Quer ver isso de perto? Se ligarmos esse motor em corrente alternada, ou seja, na tomada da sua casa, o motor vai funcionar dessa forma com uma rotação muito grande. Perceba que, independente da forma como eu ligo o motor no plugue da tomada, o motor sempre irá girar na mesma direção. Agora, se utilizarmos uma fonte de corrente contínua, perceba que o motor irá girar bem devagar.
E novamente, não importa a posição em que você conecte os fios da corrente contínua, o motor sempre irá girar na mesma direção. Mas como se constrói um motor universal? A construção de um motor universal é muito semelhante à construção de uma máquina de corrente contínua. Consiste em um estator no qual os polos de campo são montados. As bobinas que geram o campo magnético são enroladas nesses polos de campo. No entanto, todo o caminho magnético, que é o circuito de campo do estator e também da armadura, é laminado. A laminação é necessária para minimizar as correntes parasitas que podem induzir o motor quando operado em corrente alternada. A armadura rotativa é do tipo bobina com ranhuras retas ou inclinadas e usa um comutador com escovas apoiadas sobre ela. A comutação em corrente alternada tende a ser mais pobre do que a corrente contínua, devido à corrente induzida nas bobinas da armadura. Por isso, as escovas utilizadas nesse tipo de motor precisam ser de alta resistência. Como será que esse motor funciona? Quando o motor universal é alimentado com corrente contínua, a corrente flui no enrolamento de campo, produzindo um campo eletromagnético. A mesma corrente também flui pelos condutores da armadura,